Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Gelson Lobato e hoje vamos falar de... Subscreva aqui o canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos ao vídeo. Estes pastores da igreja de hoje são todos bandidos. É por isso mesmo eu pauso no cubico. Vão me enganar. São bandidos. Estão a enriquecer. Sobre pastores bandidos, sobre pessoas bandidas na igreja, existe muito. Na verdade, só existe pecadores na igreja. Então, a igreja não é diferente da sociedade. Se tem gatunos na sociedade, se tem gatunos na tua família, também vai ter gatunos na igreja. Também há pessoas que roubam o dinheiro da igreja. Antes sequer de chegar no pastor, há pessoas que roubam. E quando chega nos pastores, entre os pastores, também há pastores que roubam. Mas então se é assim, eu não vou à igreja, estamos a brincar, estamos aí a trabalhar e blá blá blá. Ok. A nossa escola, o nosso trabalho, só tem pessoas íntegras. Também há professores corruptos. E nem por isso eu digo eu não vou estudar porque tem 1 ou 2 professores corruptos. Ou sim, isso não me desmotiva, não me faz querer desistir de estudar. Nós vamos estudar porque acreditamos que aquilo vai mudar, a nossa vida vai revolucionar. E de igual modo a sociedade. Nós estamos num país, estamos num mundo onde existe corrupção, onde existe maldade. Nós não desistimos da sociedade porque existe maldade. Nós não desistimos da vida porque existem pessoas más. Por que desistimos da igreja? Porque existem pastores maus e irmãos gatunos. Por quê? Aí está. Se o professor corrupto não anula a validade do teu diploma, por que o pastor corrupto, bandido, adúltero, inviabilizará a tua fé? Como se diz, a salvação é individual e só Deus sabe quem realmente serve a si. Só Deus sabe o coração de cada um. Neste ponto, não deve ser o irmão. A nossa expectativa sobre o que a igreja vai trazer em nós não deve depender do pastor, não deve depender da conduta dos irmãos. Claro que também uma igreja onde só tem bandidos, atenção, né? Porém, o que muita gente diz, na verdade, faz parte da estratégia. Porque se você não desiste da escola, se você não desiste do teu próprio certificado, porque descobriram 2 anos depois que haviam 3 professores corruptos, desses 3 professores corruptos, 2 foram teus professores, você não diz, o meu diploma está comprometido, eu tenho que repetir, ou tenho que desistir, vou rasgar. Você não diz, porque você sabe o que você passou, sabe o esforço que foi estudar para conseguir aquele diploma. O mesmo acontece na empresa. Se o pessoal do RH foi um pessoal corrupto, pronto, foram as mesmas pessoas que te entrevistaram. E amanhã descobre-se, você vai dizer, não, chefe, como aquele pessoal dos recursos humanos eram corruptos, então eu não presto, vou embora. Não, cada um sabe do seu próprio coração. E só Deus julga. Então, quando nós deixamos de ir à igreja porque tem pastores corruptos, porque tem pastores bandidos, e é verdade, tem pastores, mas também tem muito pastor com compromisso com Deus. Existe muito pastor com aliança com Deus. E vou falar mais uma coisa. Só se molha na chuva quem está na rua. Do mesmo modo, só vai ser salvo quem está na igreja. Só vai ser salvo, só vai a Deus aquele que ouve a palavra de Deus. E só se ouve a palavra de Deus na igreja. Hoje ouve-se na internet, ouve-se pela televisão, mas é na igreja onde você é acompanhado pessoalmente, onde você tem um tratamento personalizado. Na internet, na televisão, você não tem um trato pessoa a pessoa, um trato face to face. O pastor na internet, o pastor na televisão não vai cuidar do teu caso em particular. Então, a ideia de que tem pastores bandidos, por isso eu não vou à igreja, é uma estratégia, na verdade, de Satanás de afastar a prosperidade, a salvação, a plenitude na vida daqueles que depositam a sua expectativa nas pessoas, nos pastores. Pastor não é Deus. Pastor não é um ser soberano. A soberania, único, infalível, foi Cristo na terra. Os pastores vão errar. O meu pastor pode errar. Isso não pode abalar a minha fé. Claro que, dependendo do nosso nível de maturidade espiritual, isso vai abalar. Mas isso não pode definir a ideia, a minha
a minha expectativa, a minha esperança sobre a igreja. Porque a igreja hoje, nós falamos igreja basicamente para definir denominações religiosas, placas, nomes, marcas, brandings. Mas a igreja de Cristo, só Cristo conhece. A igreja de Cristo, a única igreja, a igreja verdadeira, não são placas, são pessoas que vivem, que têm o seu coração, que têm uma aliança com Deus. Estes são a verdadeira igreja. Então, precisamos parar de olhar a igreja como as denominações. Muitas denominações são famosas pela forma como, pela sua doutrina, posicionamento da igreja com relação à família, com relação a mulheres, com relação à sensualidade, com relação a finanças. Existe muita procedência duvidosa. Porém, é mais fácil se molhar quem está na rua do que quem está dentro de casa. Guarda isso. Se você quer salvação, não é sozinho em casa. Não é ser desegrejado. A igreja é o único local. A igreja foi algo instituído por Cristo, por Deus. Foi Deus quem mandou preparar um local para celebração, para culto. Um local especial, específico. Foi Deus. Não foram os homens. Os homens, como sempre, corrompem tudo, distorcem tudo. É nossa especialidade de seres. Mas isso não pode nos deixar confusos com relação aos princípios, ao que Deus definiu, ao que Deus preparou, ao que Deus desejou. A igreja ainda é o único lugar. A igreja ainda é o melhor lugar para uma educação, para a base, para solidificar uma sociedade, uma cultura, uma família. É a igreja. A igreja ainda é o melhor lugar. A palavra, que costuma ser o único livro das igrejas, a base de todas as igrejas, o Evangelho, a palavra de Deus, ainda é a base. E isso se aprende na igreja, é na igreja onde se ensina isso todos os dias, a palavra de vida. Portanto, não é em casa, não é ter a Bíblia aberta na banca com um terço, ou sei lá o quê, num versículo, num salmo, isso não salva. Não é porque, não. Se a tua igreja te irritou, se alguém na tua igreja muda de denominação, não custa nada. Cristo não conhece essas coisas de igreja, de denominação, porque fulano, ciclano. Isso Deus não sabe essas coisas. Deus isso não sabe. Deus vê aqui dentro. Costuma-se dizer que Deus vê-nos nus, de coração. Deus vê-nos por dentro. Deus sabe, Deus fará justiça no tempo dele. Não cabe a nós julgar as igrejas, julgar os pastores e sentenciar isso a nós. Nos privarmos do conhecimento, da sabedoria, da vida, por causa de meros prevaricadores, por causa de pastores bandidos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, dê um like, compartilha, comenta. Bora, que Deus abençoe. Vai à igreja, tá bem? Procura qualquer uma da igreja, não é? Procura a igreja. Pode vir na minha igreja, na geração eleita. Tá aqui o endereço, mas não falei. Tipo nada. Não vi.